Senhor, nós te louvamos, Amém, Senhor. te enaltecemos, te agradecemos o nome, porque tu és digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Senhor, isso satisfaz a ti e Amém. alegra o nosso coração. Quando nós percebemos, pelo Espírito Santo, que há necessidade de um relacionamento absoluto contigo, por meio do teu Filho amado, Jesus Cristo, que é aquele que nos reconciliou contigo por meio da tua justiça. Obrigado, então, Senhor, porque podemos estar na tua presença, podemos, Senhor, abrir o nosso coração, porque sentimos o operar do Espírito Santo falando conosco, não só trazendo à tona, Senhor, aquilo que nós temos que tratar diante de ti, para que sejamos purificados, limpos, tendo uma consciência pura e limpa diante de Ti, para que possamos servir a Ti de uma maneira plena. Por isso, Senhor, te louvamos, porque a Tua palavra tem efetuado esse limpar continuamente na nossa vida. Por isso, Amém. Senhor, queremos estar com o coração aberto para receber mais uma vez a Tua palavra e queremos que, de fato, ela alcance aquilo que o Senhor tem como propósito para nós nesta noite. Senhor, ser convite na ministração da palavra e Amém. ser conosco, Senhor, dando-nos um coração acolhedor para recebermos plenamente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu queria fazer um comentário antes de começar na reunião, né, a respeito da reunião de ontem, né? E nós tentamos com os irmãos transmitir o que, de fato, a tentativa que Deus teve com o povo de fazer que eles se convertam, voltem ao Senhor, né? E Mateus, justamente Mateus 23, 37, ele vai refletir, o Senhor vai olhando para Jerusalém, vai se comparar com uma galinha, né? Eu não sei se os irmãos têm experiência, mas eu, quando era pequeno, na minha casa tinha as galinhas com os pintinhos, né? E eu queria pegar os pintinhos e meu pai falava assim, não pega não, que a mãe é brava. E eu ia atrás dos pintinhos, eu correndo atrás. Daqui a pouco a mãe vem, e eu era pequeno, então a galinha era, para mim era gigante a galinha, né? Aí ela voou contra mim e foi espetando, picotando, sabe? Então, uma das características da galinha, quando ela é a mais sona, né? Vamos falar assim, né? Mas quando vai falar da galinha, fazendo essa comparação, ele diz que é como a galinha junta seus pintinhos, justamente à noite, né? No momento de escuridão, os pintinhos se refugiam debaixo dela, debaixo das saças dela, né? Então, mostrando o calor, o amor e a maneira com que Deus queria reunir os céus para ele. Amém. Amém. Então, é muito interessante e muito forte, irmãos, porque detrás desse contexto nós temos em Lucas 19, versículo 41, que Jesus chora, né? E nós compartilhando ontem com os irmãos, vou fazer uma breve um comentário, porque o assunto é outro, mas é importante até, né? Você sabe, irmão, que tem somente duas passagens bíblicas que vão falar que Jesus jurou. Uma é dessa, ali em Lucas 19 e em Mateus, né? Que vai falar que Jesus jurou. E o contexto justamente é por causa de Israel, porque o próprio Senhor está expressando em seus sentimentos o sentimento de Deus. Ele estava dizendo, e essa expressão que ele vai falar, quantas vezes eu diz, né? Ela não está dizendo meu pai, né? E é interessante isso dizer, né, irmãos? Porque quando você vê Jesus, você precisa ver que é o sentimento de Deus sendo expresso através daquele choro do Senhor. Nós não sabemos, não estamos lá para dizer se caía lágrimas assim, se ele fazia um gemido ou alguma coisa, né? Mas nós temos relatos bíblicos que o Espírito intercede por nós com gemidos indecíveis. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao arrependimento, né? E realmente, irmãos, nessa expressão ali, eu fiquei muito comovido. Faz dias que eu venho nessa consideração de como que é o sentimento do Senhor em relação às pessoas. Em primeiro lugar, seu povo, né? Porque ali mesmo ele vai retratar no Lucas 19 o que ia acontecer com essa geração. E Deus não tem prazer com que as pessoas vão para o lago de fogo, né? Tem um versículo aqui em Ezequiel, né?
18:32, que vai falar assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém. Viu, irmãos? Disse o Senhor Deus, portanto, convertei-vos a mim e vivereis. Você vê, irmãos, que Deus sempre lidou com o seu povo dessa maneira, chamando a cordura, né? Fazendo promessas a ele, né? Se ele realmente andasse nos seus estatutos, nos seus mandamentos, o Senhor ia abençoar eles. Mas se de fato eles eram desobedientes e iam atrás de outros deuses, como Jeremias vai falar, né? Jeremias 3:22, olha como que o Senhor fala para eles: voltai-vos, filhos rebeldes. Olha a frase que ele usa: voltai-vos, filho rebelde, eu curarei a vossa rebeldia. E isso nos fala, nos lembra quando o jovem se apresenta diante do Senhor e fala assim, né? Que tem que fazer para entrar no reino do céu. E aí o Senhor vai olhando para ele o amor, né? Você vê como que é. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, reparte os pobres, terás um tesouro no céu e vem e segue. Ali, irmãos, o sentimento do Senhor você vai ver, porque ele vai se entristecer e vai, contrariado com essa palavra, você vai embora, né? Mas aí todos os discípulos falaram assim: ó, mas quem que vai entrar no reino do céu? Você está vendo? Aí o Senhor vai falar: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, a rebeldia de alguém pode ser curada. Se a pessoa se volta para o Senhor vai mudar a sua sorte, a sua situação. E a promessa de Deus sempre foi isso, para atentar ao que Deus falava. Mas o que nós vemos no povo de Israel, o que, que era? Nós vemos rebeldia e contrariedade. E em Mateus 23, vai falar categoricamente que ele apedrejava, né? Como fala assim, Jerusalém, Jerusalém. 23:37. Jerusalém, Mata os Jerusalém, que profetas. matas os profetas, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, e aí vem essa expressão que nós estamos falando, né? Quantas vezes quis dizer, tá falando Deus, eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes. Então, irmãos, esse choro do Senhor é muito significativo, porque nós podemos ver o sentimento de Deus lamentando por Jerusalém, porque o castigo de toda aquela geração em maldade ia recair sobre essa geração, que ia matar o Senhor. E o segundo choro, que é o capítulo 11 de João, versículo 37, é um contexto similar também. Porque vocês vão ver, irmãos, como que é interessante a, vamos falar assim, o desdobrar, né? Desdobrar desse cenário ali. Por um lado, o próprio Senhor sabia o que ia fazer. Nós não podemos dizer que Jesus não sabia o que ia fazer. Ele ia ressuscitar. Tanto que a demora dele de ficar 4 dias e esperar que Lázaro morresse estava dentro da vontade de Deus. E ele exclama quando teve aquela discussão, né, dos discípulos com medo de voltar para Jerusalém. Aí ele vai falar: não, o Lázaro dorme, né? Pá, mas se dorme, tá, então quem está curado? Por que nós vamos a Jerusalém? Olha o medo dos caras. Ele já sabia o que ia fazer. Então, existe um contexto que é muito importante nós atendermos, ou atentarmos, né? Tem alguns que falam assim: não, era um monte de pessoas incrédulas que estavam ali, todo mundo incrédulo, só Jesus que tinha fé realmente. Mas, irmão, se nós olharmos profundamente no texto bíblico, você vai ver que era um chorando aqui, outro chorando lá, né? E aí até o Senhor fala, aonde ele está? Com aquele desespero, né? Aonde que ele está? Vem e vê. E aí diz a expressão bíblica, Jesus chorou. Mas, irmão, nós ganhamos um sentimento, porque é importante nós percebermos que uma pessoa que morre sem Deus, irmão, ela não tem segunda chance. Então, naquele choro do Senhor, nós podemos trazer o sentimento de Deus quando nós falamos que Deus não tem prazer que uma pessoa morra na condenação. E lembra quando o Senhor falou para Adão e Eva? E isso aqui é importante. Quando você vai no capítulo 2 de Gênesis, versículo 26, vai falar assim: de todas as árvores do jardim podeis comer, falou para Adão, né?
excepto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque certamente, o dia que dele comes, certamente morrerei. Morrerás. E a expressão bíblica do hebraico, sabe como é traduzido morrereis? Morrereis é morrendo, morrereis. Essa é a palavra. Ó, morrendo, morrereis. Olha que impressionante. Então, a expressão da morte que veio sobre ele, irmãos, o que significa ele carregar a morte, ouvir sobre ele a condenação dessas palavras. Porque você vai ver na expressão de Adão e Eva se esconder da presença de Deus porque perseveram que estava nu, mas não perceberam o que significa ainda a morte na sua plenitude. Mas logo eles iam experimentar o que era a morte e ainda a condenação. Nós sabemos que Adão e Eva, e nós queremos até acreditar que Adão e Eva, nós não temos relato bíblico, mas Adão e Eva não vão estar no lago de fogo, porque eles morreram na esperança. Mas uma pessoa, irmão, que morre morrendo, como que morre morrendo? Porque a pessoa que morre debaixo da ira de Deus, ela vai na espera para ressuscitar, para morrer novamente. Tá vendo como que é? Sim. E é forte, irmãos, isso aí. Uma pessoa que morre debaixo da ira e da condenação, ela não tem segunda chance. Então, o que o Senhor nos falou ontem à noite é que o Jerusalém não soube reconhecer o dia da sua visitação. Eles não reconheceram, capítulo 21, versículo 42, né? Eles não reconheceram o dia da visitação de Deus, ou seja, Deus sempre está chamando Capítulo arrependimento. 19. Ô, irmão, É 19 capítulo, né? Lucas 19, irmão. Deu 41 na diante. Sim. Irmãos, é assim. Quando uma pessoa morre na condenação, não tem segunda chance. Não estou falando que Lázaro teve uma segunda chance, porque nós sabemos, irmão, que ele era crente, era amigo de Deus, não era só amigo de Deus, era crente. Então, Lázaro ressuscitou não porque ele tinha que ter uma segunda chance, mas eu falo, irmãos, para aquela pessoa que morre nos seus pecados. Sim. Não existe chance. Então, nós ganhamos um sentimento muito forte de nós aproveitarmos o dia da nossa visitação, o dia que se chama hoje. Hoje é o dia de arrependimento. Nós Amém. voltarmos no seu coração e perseverarmos firmes até o fim. Irmão, não adianta de nada dizer que correu a carreira há 40 anos de tua vida e logo mais você abandona. É até o fim. Sim. Nosso chamamento é até o fim. E precisamos nos encorajar uns aos outros, irmão, para perseverarmos firmes até Amém. que o Senhor nos fortaleça e nos conduza sempre para enxergarmos o que nós temos, essa tão grande salvação. E como diz Amém. Hebreus, né? Como negligenciaremos tão grande salvação, né, irmãos? Deus seja louvado. É só um parênteses Amém. aqui, nós vamos começar então as nossas considerações hoje, irmãos. Ó, e o assunto é bom, hein? O assunto é bom, irmãos. Aqui, ó. Tá? Os irmãos estão enxergando? Sim. Sim. Ô, Estamos Marlon, não enxergando. vi você, Marlon. Dá-se paz, irmão. Marlon, Graça dá e se paz, Marco. Amém. Ô, sumo sacerdote. Os irmãos lembram que nós tínhamos desenvolvido alguma coisa, né? Esse Hum. aqui foi uma recopilação que eu tinha feito do capítulo, Hebreus capítulo 2, versículo 17, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Tem todas essas passagens bíblicas ali. Eu fiz um resumo aqui, irmãos. E é assim, né? Se você juntar tudo isso aí, cada irmão tem que ler os versículos. Isso foi na última, eu acho que na última reunião que nós falamos sobre o sacerdócio, né? Sacerdócio, o sumo sacerdote. Temos um grande apóstolo, é sumo sacerdote dos bens futuros. E nós tínhamos falado que os bens futuros se referia àquilo que há de vir, o mundo que há de vir, né? E que esse sacerdócio, que é o sumo sacerdote celestial, ele não está para favorecer a nós nesse mundo.
como diz também em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se a esperança em Cristo se limita a esta terra ou a este mundo, somos as pessoas mais infelizes. Ou seja, se nós nos relacionássemos com o Senhor como sumo sacerdote para ele interceder por alguma coisa de baixo, nós estamos errando. Porque lembra, irmãos, quando em Lucas, eu acho que é o 12, não estou equivocado, alguém vem falar com o Senhor, né? Manda meu irmão que reparta comigo. Você lembra desse? Verdade. Você lembra, irmão Maurinho, qual que é o capítulo, não? Eu acho que é Lucas, né? Eu lembro da passagem, irmão. Eu vou procurar aqui. Eu acho que é Lucas, vamos ver. E vale a pena ler esse aí, hein? É Lucas, sim. Lucas 12, acho que é o 11, vamos ver. Eu não estou equivocado. Ou 16, um dos dois, vamos ver. É o 12 mesmo. É o A 12, partir do 11, verso né? 13. A partir 13, do né? 13. Isso, irmão, obrigado. Fala assim, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz e repartidor entre os homens, entre vós? Então, lhe recomendou, ó a recomendação do Senhor, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. O que ele ia fazer? Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los e maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tendes depósito muitos bens por muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirá na tua alma. E o que tens preparado para quem será? Olha, irmão, que reflexão aqui, né? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, esse sumo sacerdote, irmãos, ele não vai ser, ele já demonstrou aqui que ele não está intercedendo pelas coisas daqui de baixo. Se nós queremos nos relacionar com esse sacerdote baseado nisso, irmão, nós estamos errando. É impressionante, até porque quando você vai na antiga aliança, o sumo sacerdote ali, ele intercedia pelo povo, mas era porque o povo estava debaixo de pecado. Então, eles levavam, vocês lembram, aquele sacrifício de animais, que não tirava o pecado, porque o pecado estava no homem, certo? Mas era recordação de pecado. Você está vendo, irmãos? Então, não existe um sacerdote, irmãos, volto a falar, que vai interceder pelas coisas daqui de baixo. Olha, vou voltar a ler aqui. Temos um grande apóstolo e sumo sacerdote dos bens futuros, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós tínhamos falado sobre Melquisedeque, que os irmãos também já conhecem bastante. E aqui ele vai falar: esse sumo sacerdote chama-se Jesus, o Filho de Deus, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, que penetrou seus ao expiar nossos pecados como Cordeiro de Deus. Irmãos, quando ele foi lá e penetrou o seu, ele não levou sangue, viu, irmãos? Não levou sangue lá, tá? Ele não levou sangue, não, irmãos. Ele morreu, o sacrifício dele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas quando ele penetra lá, irmãos, é como sumo sacerdote, viu, irmãos? E assim, por um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mal de homens, mas sublime do que os céus.
Deus seja louvado, irmãos. Depois os Amém. irmãos podem pegar mais aí. Eu vou passar depois os versículos também. Amém. Muito Aleluia. bom isso aqui. Vamos continuar então considerando, irmão, o sacrifício do Senhor, porque essa distinção nós precisamos lembrar. Ele é sumo sacerdote, mas antes ele não era sumo sacerdote, tá? Porque tem algum pessoal que fala que ele estava aqui na terra como sacerdote. Ele estava aqui para cumprir a vontade de Deus. E ele foi obediente, irmãos. Ó, por exemplo, vocês lembram ali, capítulo 3, versículo 15, quando ele vai nas águas do batismo? Aí João Batista vai falar para ele: Puxa, Senhor, como é que é esse negócio? Sou eu que tenho que ir a você. E você vem a mim? Porque ele tinha falado: Eis o Cordeiro de E Deus Deus que que tira o tira o pecado do pecado mundo. do mundo. O próprio João falou isso. Mas agora ele se encontra nessa situação, no que o Senhor está vindo para as águas do batismo. Aí o Senhor vai falar, mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o admitiu. Irmãos, você vai ver aqui, é impressionante essa obediência perfeita. Nós lembramos de Hebreus 5:8, que nos diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso, irmãos, nos mostra que, embora ele estava aqui, ele sofreu opressão. Porque Hebreus capítulo 12, ele vai falar que ele suportou tamanha contradição de pecadores. Ou seja, o pecado não estava nele como nós. Quando nós somos tentados, não é por Deus que nós somos tentados, porque de nossa própria covícia e nos habita o pecado que nós somos tentados. Mas Jesus, irmão, aprendeu obediência pelos sofrimentos que ele passou. E isso aqui é muito significativo e precisamos de mais revelação sobre isso. Porque em João capítulo 4, versículo 34, diz ele, Jesus: a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. E aquele que me enviou era para realizar a obra dele. João 6,38 vai dizer assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. E os irmãos lembram que nós aprendimos no passado, que dizia assim, né? Quando Jesus fala que ele desceu do céu, na verdade, quem que está falando isso? É Deus que está nele, né? Falava assim desse jeito. Então, quem desceu do céu, fulano? Aí o fulano falava: Deus que desceu do céu. Mas esse versículo, irmão, nos deixa bem claro que quem está falando isso é Jesus. Por quê? Porque o versículo de João 6,38 diz: porque eu desci do céu. Quem que desceu do céu, irmãos? Se nós lermos o texto como ele está, dentro do que ele está dizendo, é Jesus que desceu do céu para fazer a vontade de quem, irmãos? Daquele que o enviou. E eu faço essa afirmação porque é muito bom nós, diante da Escritura, percebermos que ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Você viu que maravilhoso, irmãos? Ele tinha essa clareza, estava nesse mundo para fazer a vontade de quem o enviou. Filipenses 2:8 diz assim, se nós lermos do versículo 6, é interessante, né? Versículo 6 vai dizer assim: tenha em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Qual era o sentimento dele? Que sendo igual a Deus, ou sendo o próprio Deus, como fala a NVI, não se aferrou, não se apegou, não se atemou ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? Se Assim esvaziou, mesmo você já viu. tomando forma humana, tomando forma de servo, né? Assim mesmo se humilhou, versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, nós falamos numa reunião anterior que é muito importante perceber que quando o Senhor estava aqui, ele estava fazendo o bem, certo? E dava vista aos cegos, e curava os coxos, e até ressuscitava mortos. Mas tudo isso, irmão, não era ainda a vontade de Deus. Embora Deus estava fazendo tudo isso,
Porque através das obras que o próprio Deus fazia, era evidência e prova que ele era o enviado de Deus. Mas a Amém. vontade de Deus, realmente, irmãos, a humilhação que ele ia passar era morte e morte de cruz. Isso aqui é muito bom repetir. É muito bom porque, sabe, irmãos, nos dá essa confiança de que ele veio para fazer a vontade de Deus. E essa frase que todo mundo sabe, né? Ninguém tira a minha vida. Irmãos, eu pergunto para os irmãos, teve alguém que podia tirar a vida dele, irmãos? Não. Não, irmãos. Ele espontaneamente a dava em resgate por nós. Deus seja louvado. E esse versículo aqui de Amém. 1 de Pedro, irmão, se algum irmão quiser ler, não sei se os irmãos enxergam isso aí, capítulo 2, versículo 21 ao 25. Por favor. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o Amém. qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarados. Porque estavas Aleluia. desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Glória a Amém. Deus. Irmãos, é uma distinção muito forte que é esse versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo. Você vê essa expressão, em seu corpo? Sim. É muito interessante, irmãos, porque esse corpo, o corpo de Jesus, ele não tinha pecado. O único corpo que poderia ser oferecido em resgate era um corpo que não tinha esse pecado. Sim. Por isso que quando nós, irmão, vemos ali em capítulo, se algum irmão for lá, por favor, capítulo 4, capítulo 2, versículo 14 e 15, por favor, de Hebreus. Algum irmão. Não está aqui, mas se algum irmão puder ler. 2, 14 e 15. Visto, Capítulo, pois, que os filhos têm participação comum de Aí. carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E Olha, que livrasse impressionante. só esse, Pode ler o 15, irmão. e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém, aleluia. Que impressionante, né, irmãos? Vocês perceberam, irmão, que ele participou? Como, que te diz esse versículo? Quem que participou de carne e sangue? Você está vendo? Que É, impressionante. Porque, irmãos, quando nós falamos que Deus se fez carne, não é uma heresia, irmãos. Os versículos bíblicos provam que um corpo, lá em Hebreus 10 vai falar, um corpo me formaste, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Esse versículo que nós lemos aqui claramente, e capítulo, quando vai falar capítulo 3 também, vai falar isso, que nós vamos entrar também. Mas eu queria chamar os irmãos para esse ponto. Carregou ele mesmo no seu corpo. Viu, irmãos? Porque existia naquele tempo gnósticos, né? E muitas pessoas que diziam, não, Jesus veio, mas não é, Jesus era um espectro, um espírito, não é? Não, era um corpo, irmãos. E quando foi pregado, os pregos, foi no corpo dele. Por isso, irmãos, ele destruiu o corpo do pecado no seu corpo. Você vê que muito importante isso aqui? Enxergarmos a obediência de Cristo, ou vamos dizer assim, a repercussão, o que implica essa obediência. Viu, irmãos? Quando ele estava sendo crucificado, estava destruindo nele o corpo do pecado, irmãos. amém. É maravilhoso, irmão.
Isso precisa vibrar no seu coração, irmãos. Você já viu, alguém já viu alguma vez um trampeiro para rato? Armadilha para rato? Bom, Sim. tem várias, né? Tem. E o rato cai, né? Não cai? Você Ai, já, você já viu quando o rato ele cai na armadilha, ele faz um barulhão, faz um escândalo, não faz? faz. Bom, até agora o diabo está fazendo escândalo e barulho ali, porque ele já foi destruído, viu, irmãos? Tá bom? Em Cristo Jesus ele foi destruído, irmão. Oh, glória a Deus! Amém. 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 Não se preocupa com os barulhinhos que você escuta, irmão. Escuta só a palavra de Deus, que ela produz vida, Amém. viu, Marlon? Oh, glória a Deus! Amém. Deus seja louvado! Maravilhoso. Vamos prosseguir aqui. Ó, quer ver, irmãos? Aqui também tem um versículo interessante, Lucas 22, 39 e 46, diz: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos acompanharam. Olha aqui que interessante, irmãos. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Ô, irmão, hoje o irmão, vou aproveitar que ele não está, né? O general falou assim para mim: ô, irmão, ô... aí ele contando as coisas e tal, né? Aí eu mandei um áudio para ele. E aí ele fala assim para mim: ô, irmão, acabei de ouvir teu áudio, mas antes de ouvir teu áudio, eu fui de joelho para orar. E aquela angústia, aquela situação que estava, foi embora. Irmãos, como nós precisamos ter uma vida de oração. Orar, Amém. precisamos dobrar nosso joelho, irmão, diante do Senhor. Amém. Parece religioso, né? Quando você fala, puxa, isso é coisa de religião. Não, irmãos. Quando invade a angústia no teu coração, na tua mente, vai diante do Senhor, irmãos. E nós vamos entrar aqui ainda. Você vai ver a importância do caminho que foi aberto para nós, irmãos. Se tem uma coisa que nós estamos errando, é não entrar nesse trono da graça. E vocês vão ver agora. Já me estou antecipando, mas vamos lá. Continua aqui. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava. Olha como que é a oração dele. E dizia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e se a tua. Graças ao Senhor por essa oração, irmãos. Já pensou se ele faz assim: Senhor, faça-se a minha vontade e não a tua? Se era o contrário, irmãos, já pensou? O prejuízo, irmãos. Porque Deus ia atender a oração do justo. E eu não ia atender a oração dele. Sim. Você lembra o que falou para Pilatos, né? Com Pilatos falou assim: acaso tu eres rei? Né? No capítulo 18 de João, ele vai falar, versículo 37 lá, né? 37 e 38. Vai falar, acaso tu eres rei? E o Senhor vai falar: para isso vim a esse mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que dá verdade ouve minha voz. Todavia, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, irmãos, eu mandaria meus ministros aqui para que não seja entregue a ti. Todavia, o meu reino não é deste mundo. Olha, irmão, que coisa tremenda. Não é maravilhoso, irmão? Que coisa. E ele dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, insistiu de novo. Contudo, não se faz a minha vontade, e se a tua. Glória a Deus por isso. Olha, e nunca Amém. tinha lido e reparado essa frase aqui do 43. Então, lhe apareceu, olha, um anjo do céu que o confortava. Puxa vida, hein? Eu estou lendo pela primeira vez essa aí, viu? Eu, ta- que tremendo, né, irmãos? Que glorioso que é a palavra, irmãos. Irmão, quando você está na angústia e você clamar ao Senhor para que a vontade dele seja feita, irmão, o Senhor vai te consolar. E não vai mandar anjo, irmão, porque não precisa mandar anjo. Sim, Ele é o amém. espírito de vida que está em teu interior, irmão, para te Amém. socorrer. Aleluia. Amém, Que aleluia. o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém.
mas ele intercede por nós com gemidos indecíveis. Amém. Glória a Deus por isso, irmão. Que o Senhor possa lavar nosso coração, nossos pensamentos nessa noite pela palavra dele que é viva e eficaz, irmãos. Amém. Versículo 45. Levantando-se da oração, agora já está confortado, foi ter com os discípulos, achou dormindo. Ó, dormindo de quê, irmão? Você viu essa frase aqui? É, Já, já aconteceu com você, ou não? Que você fica querendo orar, não dá certo, aí fica triste, você dorme na tristeza. Não é assim? tá tão desanimado, né? Animadão, né, mano? Sabe por que a gente fica desanimado? Eu vou falar para os irmãos. É porque nós insistimos com o que nós queremos. É Queremos verdade. demais Deus fazendo coisa para nós. E Deus não vai fazer. Verdade, irmão. A nossa tristeza é porque nós queremos que Deus faça o que nós queremos. Mas o Senhor falou, se alguém... Você lembra lá em Mateus 11, versículo, acho que é o 29, 28, 29, que fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados e trabalhados, que eu vos aliviarei. Você achou aí, irmão? Pode ler. Mateus 11, 28. 28 e 29 também. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Glória a Deus pela palavra. Aí diz o versículo 46, irmão, e diz-lhes, por que estáis dormindo, né? Você lembra lá, Romanos capítulo 13? Vai falar assim, é hora de despertar do sono. Não fala assim, irmão? Ô, irmão, é hora de despertar do sono, viu, Marlon? Ei, que coisa tremenda, o Senhor está nos acordando pela palavra, né, irmãos? Voltar no seu coração Amém. a Ele, Amém. porque nós não estamos ignorando o que está acontecendo. Tem muitas pessoas sofrendo porque não conhecem a verdade. E nós ficamos com a boca calada, não falamos nada, irmãos. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar daquilo que o Senhor ganhou no nosso coração. Irmão, quando Amém. você está na angústia, vai pregar evangelho, vamos ver se não muda a tua sorte. Aí você está preocupado demais, se importa com os outros, você vai ver. Se não muda a tua situação. Isso, irmão, é quando nós olhamos para aquele sacerdócio, irmão. É o sacerdócio superior. É, não é o sacerdócio daqui de baixo, irmão. Eita, coisa boa. Maravilhoso. Amém. Vamos continuar aqui, irmão. Vamos continuar. Hebreus 9:15 aqui. Por isso mesmo, ele é mediador de nova aliança. Por que ele é mediador de nova aliança? A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso dos mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vivo o testador. E esse aqui, irmãos, é importante. Eu vou voltar aqui no principal, ó. Porque nós estávamos falando da obediência, né? A ofrenda de Cristo aqui, ó. A ofrenda de Cristo, ou do sacrifício, ou do testador, que vai falar esse versículo aqui, bem interessante, irmão. Ele é o mediador de nova aliança. Então, você vê como que é. No coração de Deus estava aquela aliança que Deus tinha, como dizer assim, mostrado de alguma maneira assim, e alguns irmãos, alguns profetas, eles indagavam, investigavam atentamente a respeito do sofrimento de Cristo, porque o Espírito de Cristo operava sobre eles. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Sabe por quê? Estava oculto isso aqui, irmão. Esse Cristo que veio aqui, ele era mediador da nova aliança. Mas, irmão, ele não ignorou a antiga aliança.
Ele não veio, eu não vim para abrogar a lei, ele falou isso, Mateus 7. Eu vim para cumprir. Você vê, irmão, embora estava aqui, nasceu debaixo da lei, ele não abrogou a lei, não foi em contra da lei, ele cumpriu a lei. Nenhuma vírgula passará sem que todo seja cumprido. Então, por isso, irmão, e agora como mediador na nova aliança, você vê, ó, tá puxando agora para lá. É como dizer assim, não olha mais aqui para sombras e figuras. Porque se tem um problema nosso é que nós ficamos, às vezes, distraídos com figuras, com sombras, né? Tem gente que dá valor a muitas coisas, né? Até como nós estávamos falando antes da reunião, né? Você vê como que é. Mas, irmãos, o mais medular, o mais importante, nós precisamos dar atenção. Como esse versículo 9, 15 ao 17. Porque diz, ele é mediador de nova aliança. A fim de que intervindo a morte, por quê, irmãos? Porque na antiga aliança tinha morte, e tinha muita morte, mas era de animais. Sim. A morte de animais, irmão, Deus não se agradava com a morte dos animais, não. Porque o pecado não estava nos animais. Agora, irmão, você vai ver. É impressionante. A fim de que, intervindo a morte pela remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, porque, irmãos, nós falamos isso na reunião anterior, sobre a ineficácia, né, na vez que nós abordamos sobre o sacerdócio de Arão. Ele estava impelido pela morte, porque era sucessivamente, e ele oferecia aqueles animais tras ano tras ano, mas não podia remover o pecado. Então, ela era ineficaz. Mas se essa nova aliança que Deus tinha prometido, que estava oculto, agora está sendo revelado, porque onde está o testamento é necessário que intervenha a morte. E vocês vão ver aqui, a morte do testador. Ó, aqui tem uma explicação pequena. Ó. O autor de Hebreus está usando a ideia de um testamento para explicar a nova aliança em Cristo. Assim como um testamento só entra em vigor após a morte do testador, a nova aliança, que nos dá acesso à salvação e às promessas de Deus, só entrou em vigor, sabe quando, irmãos? Após a morte de Jesus. Só entrou em vigor após a morte dele. Sua morte foi necessária para que as promessas de Deus fossem efetivizadas ou efetivadas em nós. Olha que impressionante, né, irmão? Oh, maravilha, né, irmão? Nós estamos chegando, hein? Ó, você vê, nós estamos abordando o sacerdócio de Cristo. Voltando de novo, nós já vimos a obediência, vimos esse sacrifício que é superior, que dá respeito à nova aliança. Mas o que produziu? O que produz esse sacrifício? E esse aqui é muito importante, porque quando você vai mostrar aqui que os pecadores precisavam ser reconciliados com Deus, tinha o irmão falou uma coisa na reunião anterior, o irmão Weber, né? Que deu um exemplo muito impressionante, né? Eu estava lembrando com a Lília hoje, de que o resgate que o senhor fez, ou a compra, a aquisição que o senhor fez, não é a mesma coisa quando você entra num mercado e você compra alguma coisa. Você compra um carro, né? Você comprou um carro 0 km. Então, esse carro 0 km não era teu. Esse você comprou. É teu porque você pagou o preço. É teu. Mas o que o senhor fez, ele foi muito bom, né, irmão Weber? Isso aí foi um exemplo maravilhoso. Porque o que o senhor fez é trazer de volta na sua paga pelo pecado, no que ele fez com sua morte, derramar seu sangue, ele nos trouxe de volta para ele, porque nós éramos dele já. Nós fomos roubados, usurpados, né? Contaminados com o pecado e a morte. Mas o que o Senhor fez é maravilhoso. Olha que reconciliação. Você vê, irmão, aqui uns versículos que eu preparei. Ó, sacrifício ao derramamento de sangue de Cristo e também a propiciação. Lucas 24, 46. Quem lê, por favor, irmãos? Ele disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Isso. Por quê? Porque quando ele ressuscita,
Aqui eu esqueci de colocar, mas tem que ler, irmãos. Se algum irmão, por favor, ler, é capítulo 4 de Romanos, versículo 25. Ele tem que ser lido aqui. Porque aí você vê a morte e a ressurreição do Senhor no Lucas 24, né? Que ele o tá. qual foi, Isso, pode ler, irmão. o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém! Amém. Você está vendo, irmão? E isso é muito importante para nós percebermos que essa propiciação que o Senhor fez com o seu próprio sangue, é para nos trazer de volta por causa das exigências de Deus, a justiça de Deus, né? Capítulo 5, versículo 1, que é o versículo consequente ao que o irmão leu, que está aqui no amarelo, né? Pode ler, irmão. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Agora, as justas exigências de Deus foram cumpridas. Oh, glória a Deus! Por isso que hoje nós temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Não estamos mais debaixo da ira de Deus. Que coisa tremenda, né, Amém. irmão? Eu fico É. empolgado. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Ah, Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue. Olha esse versículo, que lindo, irmãos. Como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Você vê como que é? Deus podia perdoar todos aqueles irmãos que faziam aqueles sacrifícios, desde Abel, lembra? Sim. Abel ofereceu o melhor sacrifício, né? Mas você vê, irmãos, esse sacrifício que ele fez, Deus podia perdoar ele, ou podia dizer assim, justificar a ele, por causa do que Deus ia fazer. Você vê como que é? Deus ia fazer lá no futuro. Então, por causa do que Deus ia fazer, ele tolerou o pecado, vamos falar assim, foi tolerando o pecado. Não é que ele estava sendo conivente com o pecado. Ele está sendo tolerante em que sentido? De não derramar sua ira. Porque Deus tinha em conta o que no futuro ia acontecer. Agora é uma sombra apenas. E as pessoas, até nós falamos, né? Será que eles entendiam o que era aquele sacrifício de animais? Provavelmente não. Abel entendia aquele que significava? Provavelmente não. Mas ele, na obediência, fazia aquilo. Porque Deus tinha determinado aquilo. Mas quem sabia disso realmente era Deus. Hoje, para nós falar assim, que aqueles animais que foram sacrificados diziam a respeito de Cristo. Mas quantos irmãos que morreram sem saber realmente isso? Já pensou, irmãos? Não ganharam luz sobre isso que nós estamos vendo hoje. Eles só creram na palavra. Você vê como que é igual que... Vou dar um exemplo, né? Lembra lá a serpente que foi levantada lá no deserto? A serpente de bronze. Debaixo de que contexto que era? De que as pessoas estavam morrendo. A serpente mordia e eles clamaram a Moisés para que Moisés clamasse a Deus, lembra? Aí, então, o irmão Eber fez uma pegadinha, né, irmão Eber? Eu lembro dessa pegadinha, hein? Ó, fala de novo, irmão Eber, por favor, essa pegadinha foi boa, hein? A pegadinha do irmão Heber, eu não esqueci, não, que ele falou que era mãe poderosa, né? isso aí. Qual a Eu caí serpente, nela, ué. qual a serpente que tinha mais poder, né? Que estava É, na haste ou que estava embaixo? é. É verdade. É aquela Aí, que matava, né, irmão? isso foi muito bom porque nos faz considerar, né, Marlon? Vai considerar porque você vai ver que o que importa é o que Deus falou. Você vê que impressionante, irmãos? O que Deus tinha determinado, né? Então, quando Deus mandava fazer aquele sacrifício dos animais e tal, imagina aquele quadro lá que era tremendo aquilo, né? Matar os animais por causa do pecado e tal. Mas em obediência fazia. Você vê a repercussão de um versículo como isso, a transcendência de um versículo como esse, a força de um versículo como esse, como te coloca para que você veja como Deus vê as coisas. Irmão, tem muitas coisas que nós não entendemos.
E não se preocupa quando você não entende. Só se preocupa em fazer a vontade de Deus. E crer nas Amém. palavras de Deus. Isso faz toda a diferença, né, irmão? Ó, vamos Sim. lá. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Quem lê, por favor? Ixi, o Então, tempo. tá E aqui, né? ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Ó, mais novamente, né? Vamos avançar aqui só para ver se conseguimos terminar rapidinho aqui. Ó, outro benefício, irmão, do sacrifício do Senhor, desse sacerdócio, podemos falar desse sacerdócio? Por quê? Vocês vão ver por quê. O Espírito. Ó, o penhor do Espírito. Gálatas 3, 13 ao 14. Vai falar assim, ou seja, por causa desse sacrifício, se cumpriu as Escrituras. Quando Joel, né, pelo Espírito de Deus, profetizou que Deus derramaria de seu Espírito em toda a carne. Eu pergunto para os irmãos, podia se cumprir antes da morte do Senhor essa profecia? Não Não. podia. Não podia. Mas depois que o Senhor fez esse sacrifício, essa propiciação, agora Deus pode fazer o que ele prometeu. Aí que impressionante. Gálatas 3, 13 ao 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no seu lugar. Agora já fica claro por que maldição. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E quando ele foi pendurado no madeiro, não foi para tirar uma life. Não foi lá na madeira para tirar uma life, não. Ele foi para morrer lá, viu, irmãos? Só para deixar claro, né? Porque qualquer um pode pensar qualquer coisa. Ele foi pendurado no madeiro para morrer, e morreu. Glória a Deus por isso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Porque a promessa do Espírito era apenas para Israel. Aqui está mostrando que não. A fim de que recebêssemos pela fé. E aqui inclui gentios e judeus, vamos falar assim. Dos dois fez um. Como que fala Efésios 2:18, né? De ambos fez um por um só espírito, né? Fala assim, alguma coisa assim, fala o Efésios 2:18. É A porque fim de... ambos temos acesso ao Pai Aí, em um espírito. Aí, num espírito, tá vendo, irmão? Agora, pelo espírito prometido. E aqui em Atos 2:32, aí Pedro falando, ele vai falar a mesma coisa. A este Jesus Deus ressuscitou, certo? Porque ele Sim. morreu, pagou o preço, foi a propiciação, agora ressuscitou. Do que todos nós somos, ele está falando, testemunhas, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes daí, ó. Você cumpriu a palavra de Joel, ó, tá vendo? Que vedes e Eu ouvis. vi. Não é tremendo? Tem muitos versículos, mas não vai dar tempo, irmãos. Eu tinha bastante versículo para apresentar aqui, ó. Ah, vou ler só isso aqui rapidinho. Quando, porém, Tito 3, 4 ou 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Olha, quem que é nosso Salvador aqui? Deus. E Deus. o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Amém. ele derramou. Quem que derramou? Deus. Sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá vendo, irmão? Lá falava que Amém. Deus é nosso Salvador, né? Agora tá mostrando quem é nosso Salvador. Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Amém. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E eu acho que não vai continuar mais, né? Que ver? Vamos só ver aqui um pouquinho. Não vai cansar tempo. Mas vou ver um pouquinho mais, né? Só um pouquinho mais, irmão. Então, estamos falando do sacerdócio de Cristo. Então, ele, irmãos, quando estava na carne,
ele não podia ser sacerdote. Porque, segundo a ordem de Arão, era somente da tribo De de Levi. Levi. E para ser sumo sacerdote, tinha que ser filho de quem? E Arão. De Arão. Então, Jesus, estando aqui na terra, podia ser sumo sacerdote? Não. Podia. Então, irmãos, esse sacerdócio de Cristo é celestial. Amém. Amém. É só depois da sua morte e ressurreição. E por que é importante, irmão? Porque, irmãos, se nós não vermos, se nós não enxergamos que Deus tem uma justiça, você vai ver. É impressionante isso aqui. Ó, eu coloquei um versículo aqui, quer ver? Eu vou ler de novo isso aqui. Salmos 89, 14. Olha que versículo, irmãos. Justiça e juízo são a base de quê? Teu trono. De teu trono. Irmão, o ponto de partida com Deus não tem esse negócio. É justiça e juízo. E todo o seu juízo, toda a sua justiça recaiu sobre o Filho de Deus. Nós precisamos enxergar isso. Ah, ele é meu filho, né? Nós somos assim, pais, né? Nós temos certa tolerância quando vamos fazer certas coisas. Mas no momento que, quando ele falou aquelas palavras, Pai, por que me abandonaste? Todo o juízo de Deus estava recaindo sobre ele, irmão. Viu, irmãos? E isso precisa falar no seu coração. Deus é fogo consumidor. Vocês vão ver aqui agora. Ó, e a segunda frase de Salmos é: misericórdia e verdade vão diante de ti. Você vê. Para Deus experimentar ou manifestar sua misericórdia, precisa primeiro da justiça e do juízo. Viu, irmãos? Vamos lá. Amém. Ó, aqui esse versículo, não, já viemos aqui, né? Vamos ver. Aqui. Cristo é a nossa justiça. Aqui tem vários versículos que os irmãos depois podem ler. Eu vou passar depois para vocês, 2 Coríntios 5, 21, Romanos 3, 21, tá? Filipenses 3, 9, 1 de Coríntios 1, 30. Eu vou ler esse último. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, a qual se nos tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, justiça, tá vendo? Santificação e redenção. E nele nós temos tudo isso, viu, irmãos? E 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, por causa da justiça de Deus, fôssemos feitos justiça de Deus. E nele recaiu o juízo. E por causa disso, agora nós somos justiça de Deus. Tá bom? Amém. Vamos prosseguir aqui, Amém. irmãos. Ó, esse tópico último é bem comprido, né? Mas vamos ver se podemos resumir rapidinho. Que horas que é? Das 9 já. Ó, irmãos, aqui, esse versículo aqui é central. Hebreus 9, 11. Por que é central? Porque, olha o que ele vai falar. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante mais e mais perfeito tabernáculo. Isso aqui, irmãos, nos faz lembrar, né? Tabernáculo, se nós vamos falar, nós vamos lembrar como Deus estabeleceu. Inclusive, nós tínhamos tomado uma mensagem que falamos sobre a habitação de Deus. E Deus nunca quis habitar em templo. Quando Davi falou que ia fazer uma casa para Deus, não, eu que vou fazer a casa para você. Você não vai fazer nada, né? Ó, o céu é meu trono e a terra é estrada dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Mas para o homem que olharei este, aquele que treme da minha palavra, aquele abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, está nos mostrando, irmãos, que o tabernáculo superior, porque agora como tem, ó, não tem mais sacerdócio terreno, era um sacerdócio inferior. Agora tem um sacerdócio celestial. Se teve sacerdócio celestial, para ter esse sacerdócio tem que ter mudança de lei. Porque agora Deus estabeleceu ele sacerdócio para sempre. Ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Olha a sabedoria de Deus. Se ele elevou, agora você tem um sacerdote superior, agora você tem um tabernáculo superior. Tudo que era figura e sombras, né, irmão? E isso nos lembra quando a mulher samaritana fala assim, aí ela percebe que Jesus era mais que um homem de Deus, aí ela se atreve a falar, ó, vejo que eres homem de Deus, né? Fala assim, uma coisa assim, fala Profeta, ela, né? profeta. Eres profeta, né? Aí aproveitou e falou assim, mas vem cá, nós falamos que é para adorar nesse monte, e vocês dizem que é para adorar em Jerusalém. Aí o senhor aproveita e fala assim: vou falar, vocês fazem o que não entendem. Realmente o que Deus tinha estabelecido era Jerusalém. Mas o senhor vai falar para ela: o que vai falar? Quem lembra que o senhor falou para ela? Crê, minha mulher, que os verdadeiros adoradores não Adorarão o Pai em adorarão espírito e em mais. verdade. Isso, irmão. Não é mais nesse monte, não é mais em Jerusalém, é mais no espírito. Você está vendo, irmãos, que esse mais perfeito tabernáculo não feita por mãos, você viu? Que quer dizer, não desta criação. Olha que impressionante, irmão. Essa habitação de Deus é celestial, irmão. Agora, o mais extraordinário, irmãos, que faz aqui, eu coloquei uma bomba, né? Você viu que é uma bomba aqui na figurinha? Que Sim, precisa fazer um boom no seu coração. Essa habitação celestial está dentro de nós, irmão, amém. pelo Espírito de Deus. E isso, Amém. irmão, é a chave para nós entendermos o sacerdócio, que não vai dar para falar agora. Porque se entrar nesse ponto, eu tenho que desenvolver tudo ele. Mas meu foco, irmão, nessa noite era trazer esse ponto. Você percebe que em você está um pedacinho do céu. Vou falar assim para você entender. Não é um pedacinho do céu, não. Tá? Mas eu vou falar assim: você tem o celestial dentro de você, pelo Espírito que Deus fez habitar em nós. Não Amém. feito por Amém. mãos, Amém. irmão. Não é extraordinário, irmãos? Amém. Não é maravilhoso, irmãos? Que Você vê, riqueza, irmão. é, Que é Aleluia. o, riqueza, irmão. você vê como é o Aleluia, Espírito irmão. mesmo, né? É Porque Amém. mencionou impressionante. os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Amém. Que Coisa é impressionante. espírito, quem é a verdade, né, irmão? É aquele Ah, que veio habitar em nós. Que impressionante, irmãos. Isso amém. precisa fazer um boom no seu coração, porque, irmãos, eu falo para vocês, quando o Senhor nos mostra o que é o sacerdócio realmente celestial, nós vamos nos arrepender de desaproveitar as oportunidades que o Senhor nos deu para estarmos nesse trono da graça, irmão. Irmãos, o pedacinho do céu, vou falar assim, a porta celestial está aberta para nós, irmão, porque ele abriu um novo e vivo caminho, irmão, pelo seu corpo. Que, Amém. Aleluia! Deus seja louvado, irmãos. Eu vou parar Amém. por aqui. Na próxima, quando tiver oportunidade, a gente entra nesse ponto, mas é muito, muito importante, irmãos, nós poder considerar, ponderar sobre isso que nós falamos agora, a importância de que nós temos um sumo sacerdote que está ali 24 horas disponível, irmãos. E vamos ler só para terminar um versículo aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16. Algum irmão, por favor, para ler. tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, Amém. porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, Amém. mas sem pecado. Aleluia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, irmãos, Aleluia. junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Amém. E a ocasião para nós é sempre hoje, viu, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmão. Deus seja louvado. Amém. Maravilhoso. Amém?
Amém. Realmente muito bom.